Então, o carcinoma espinocelular é o segundo tumor mais frequente, ele apresenta um maior risco de metástase, né? Então, enquanto o carcinoma basocelular praticamente não dá metástase, o carcinoma espinocelular ele já tem um risco de metástase, principalmente se ele estiver localizado em alguns locais mais específicos que a gente vai comentar um pouco mais para frente. O carcinoma espinocelular, então, só para lembrar, ele é o mais comum nos pacientes transplantados, tá? O tipo de câncer mais comum nos pacientes transplantados, e ele geralmente deriva de uma lesão pré-maligna. Então, percebam, quando a gente conversou sobre carcinoma basocelular, a gente não falou em nenhum momento de lesão pré-maligna, né? O carcinoma basocelular, ele nasce, que a gente chama de novo, ele nasce na pele normal, simplesmente nasce um tumor. Já o carcinoma espinocelular, a maioria das vezes, ele nasce de uma lesão pré-maligna. E qual que é essa lesão, né? Essa lesão pré-maligna? Geralmente, ele nasce de lesões que chamamos de ceratose actínicas, mas ele também pode nascer, ou surgir de cicatrizes, de queimaduras, ou seja, de qualquer lesão dermatológica crônica que leve a uma lesão dos queratinócitos cronicamente, leve a muita proliferação celular. Em um dado momento ali pode surgir um carcinoma espinocelular. Então aqui é uma fotografia do Bolonha. Bolonha é um dos principais livros de dermatologia, que quiser alguma fonte, né, para a gente seguir. E as ceratoses actínicas, elas já se apresentam com essas placas eritemato-ceratósicas. Muitas vezes elas são mais palpáveis do que visíveis, então você precisa tocar o paciente para sentir. Aqui está bem evidente, né? Mas alguns pacientes você precisa palpar, passar o dedo no rosto do paciente para você sentir que tem áreas de aspereza. Então aquilo ali representa que tem atipia ceratinocítica, que tem um maior risco de virar um carcinoma espinocelular. E percebam que esse paciente, né, apresentou um carcinoma espinocelular aqui na região frontal. Tá? Então, essa área toda aqui de fotodano nós chamamos de campo de cancerização. O que é esse campo de cancerização? É toda uma área de pele que sofreu uma radiação crônica e que é um campo minado ali. Em qualquer local ali pode nascer um carcinoma espinocelular. Né? O dano do DNA do ceratinócito ele foi causado e em algum momento pode surgir um carcinoma espinocelular, como aconteceu aqui, infelizmente, né, nesse paciente. Tá? A gente tem uma alteração que chama quelite actínica, que seria, a grosso modo, uma variante da ceratose actínica, mas quando ela está localizada no lábio. Nesse paciente aqui, talvez tenha até um carcinoma espinocelular de lábio, já talvez, né? Tem uma área muito infiltrada, já aqui uma área de leucoplasia. Então, a gente precisa examinar os lábios dos nossos pacientes, tá? Porque o carcinoma espinocelular de lábio por exemplo, um dos que pode dar metástase linfonodal com maior frequência, né? Principalmente para linfonodo submandibular. Bom, e qual é a história natural de uma ceratose actínica? Ela sempre vai evoluir para um carcinoma espinocelular? Não, né? A ceratose actínica, ela tem aqui é a queratose actínica ou ceratose actínica, tá? Então, a ceratose actínica, ela pode regredir espontaneamente, se o paciente for aplicando filtro solar, ou, enfim, observando. Ou a ceratose actínica, ela pode se manter como uma ceratose actínica, ou uma ceratose actínica, ela pode evoluir para um carcinoma espinocelular. A gente estima que essa taxa de evolução seja de 0,6% ao ano, né, de evolução de QA para o SEC. Como é que é essa fisiopatologia da ceratose actínica? E, geralmente, a ceratose actínica ela começa com uma atipia dos ceratinócitos e eles vão progredindo. Então, ceratose actínica grau 1 é localizado só aqui, mas no terço inferior da epiderme. A ceratose actínica grau 2, 2/3 da epiderme. Ceratose actínica grau 3 pega mais de 2/3 da epiderme, e a gente chama isso de SEC in situ, né? E o SEC in situ ele pode invadir. Essa é a via clássica, mais ou menos com que vocês estudam em NIV, né? Em NIC, essa via clássica de evolução de lesão pré-maligna até uma lesão maligna. O que a gente sabe hoje é que parece que a maioria dos carcinomas espinocelulares, na verdade, eles não passam por essa história natural. Muitas vezes eles passam direto de uma ceratose actínica grau 1 para um carcinoma espinocelular invasivo. Então, antigamente existia uma conduta expectante, às vezes, sobre a queratose actínica, porque ela precisaria evoluir até virar um carcinoma espinocelular. Hoje a gente sabe que o ideal é que a gente trate essas ceratoses actínicas, porque elas podem, de uma lesão inicial, já evoluir com invasão.
Então, eu trago esse esqueminha aqui bem rudimentar e simples, só para aquelas pessoas que estão ainda no começo da faculdade, só mostrando aqui que a gente tem essas células azuis seriam queratinócitos atípicos, quando elas estão em toda a epiderme, a gente chama de carcinoma espinocelular in situ, e quando essas células atípicas elas invadem a derme, que é essa área mais clara aqui, nós chamamos de carcinoma espinocelular invasivo. Então, clinicamente, perceba uma grande diferença entre um carcinoma basocelular e um carcinoma espinocelular. Os carcinomas espinocelulares eles são muito mais ceratósicos, são mais infiltrados, são lesões mais verrucosas. Tá? Aqui é uma que algumas pessoas chamam de variante do carcinoma espinocelular, outros acham que não, que é uma lesão benigna, que é o ceratocantoma, que ele geralmente se apresenta com essa lesão crateriforme, com essa ulceração central, de crescimento rápido. Né? Alguns acham que é uma variante do carcinoma espinocelular e outros acham que é outro tipo de lesão. Aqui um carcinoma espinocelular de lábio, então aqui esse paciente a gente precisa palpar linfonodo, ele tem chance, principalmente linfonodo submandibular, de ter metástase linfonodal, isso pioraria muito o prognóstico desse paciente. Essa outra fotografia aqui mostrando um carcinoma espinocelular que surgiu sobre uma cicatriz de queimadura prévia, um paciente que tinha uma queimadura, que sofreu uma queimadura há muitos anos, ficou com a cicatriz prévia e um carcinoma espinocelular surgiu sobre uma área de queimadura prévia. Isso aqui a gente chama de úlcera de Magellan, tá? É um tipo de que pode surgir sobre essa úlcera de Magellan, pode ser um carcinoma espinocelular que surge sobre a área de cicatriz prévia ou surge sobre uma úlcera varicosa, úlcera qualquer, uma outra úlcera, e esses tumores também têm um maior risco de metástase, esses tumores são mais agressivos. Palpar linfonodos desses pacientes que ele tem maior risco de metástase linfonodal. Aqui, novamente, aquela tabela do NCCN, aqui agora para o carcinoma espinocelular, tá? Então, do ponto de vista clínico, eles têm mais ou menos a mesma característica do tamanho, né, na área L, que são a área de tronco, a área M menor do que 1 milímetro, menor que 1 centímetro, naquelas áreas de não H, né, da face. Isso vale tanto para o carcinoma basocelular quanto para o espinocelular. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O que ele vai diferir do carcinoma basocelular é que o tipo histológico, né, o patologista aqui, ele vai te dar informação se o carcinoma espinocelular ele é pouco diferenciado. Se for pouco diferenciado, é um carcinoma de alto risco de metástase, aqui tem um alto risco de metástase ou de recidiva. E se ele for um tumor bem diferenciado ou moderadamente diferenciado, é um tumor de baixo risco de recorrência ou recidiva. Uma outra coisa muito importante é a gente ver até onde o tumor invade. Tá? Se é um tumor que invade mais de 6 milímetros ou vai até a gordura, o subcutâneo, é um tumor de alto risco de metástase, e os tumores que têm menor do que 6 milímetros de invasão são tumores de menor risco de metástase. Então, aqui é só um resumo, né? O que é que eu acho que vocês precisam saber aqui do carcinoma espinocelular para saber se ele é de alto risco ou baixo risco. Eu gosto de dividir ele em alguma característica clínica e característica do tumor. Tá? Então, carcinomas espinocelulares que estão na área central da face, localizado em lábio, localizado em orelha, palpa linfonodo, atenta para esse tumor aqui, ele tem maior risco de metástase, maior risco de recidiva. Pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão sólido, principalmente com o uso de ciclosporina e azatioprina, são as duas drogas mais associadas ao surgimento de carcinoma espinocelular. Presta atenção nesses pacientes. Pacientes que sofreram radiação, radioterapia prévia, que tem cicatriz ou úlcera prévia, cuidado com a úlcera de Magellan, é um tumor também de alto risco. E quanto à característica do tumor, o patologista vai te falar se é um SEC ele é diferenciado, bem diferenciado ou indiferenciado. Se for indiferenciado, de alto risco, aqueles tumores que vão para o subcutâneo ou têm maior do que 6 milímetros, e aqueles tumores que têm invasão perineural, né, que estão já invadindo o nervo ali também, ele tem maior risco de recidiva, maior risco de metástase. Então, sempre palpar linfonodo, tá, pessoal, nesses pacientes de carcinoma espinocelular. Percebam que eu estou frisando muito, né? Eu não falei nada de linfonodo nos pacientes com carcinoma basocelular, mas nos carcinomas espinocelular, fiquem atentos, né, para essa possibilidade. E aqui o tratamento, não vou falar com muitos detalhes aqui, mas também aqui do NCCN, do carcinoma espinocelular, mas é mais ou menos aquilo para o carcinoma basocelular. Se ele é de baixo risco, a gente pode curetar, fazer eletrocoagulação, mas o ideal
é fazer cirurgia, né, com margens aqui de 4 milímetros ou até 6 milímetros, tá? Naqueles carcinomas espinocelulares de alto risco, o ideal, no melhor do mundo, é fazer cirurgia micrográfica de Mohs, aquela mesma técnica cirúrgica que a gente conversou agora há pouco. Né? No mundo real, na maioria dos locais, não tem cirurgia micrográfica de Mohs. A gente faz margens cirúrgicas, cirurgia padrão com margens cirúrgicas. Aqui no NCCN, ele bota com margens cirúrgicas mais amplas, né? Ele não dá quantos milímetros realmente precisa. O que ele fala no rodapé é que essas margens cirúrgicas mais amplas seriam de pelo menos 6 milímetros de margem, tá? E aí eu só queria chamar a atenção é que se os pacientes ele têm uma invasão perineural, né, extensa, mesmo que as margens já estejam negativas, a gente considera fazer uma radioterapia adjuvante naquele tumor, tá? Então, observar depois do laudo tratado se o paciente tem uma invasão perineural importante ou não. Então, aqueles pacientes que a gente operou com margens amplas, mas que as margens foram positivas ainda, aí a gente encaminha para cirurgia de congelação, faz cirurgia micrográfica de Mohs, não tem jeito, porque esses tumores são agressivos, vão ser mais difíceis de tratar. Então, para finalizar, eu trago aqui para vocês, né, um resumo de diferença entre os carcinomas basocelulares e os carcinomas espinocelulares. Tá? Então, do ponto de vista de epidemiologia, o basocelular é o tumor maligno mais comum, o carcinoma espinocelular é o segundo tumor maligno mais comum, mas ele é mais comum nos pacientes transplantados, né, como a gente falou. Do ponto de vista clínico, o carcinoma basocelular ele apresenta um brilho perolado e tem telangiectasias, enquanto o carcinoma espinocelular é mais ceratósico e mais infiltrados. Aqui uma informação importante é que o carcinoma basocelular ele está mais relacionado àquela exposição solar intermitente, o paciente que sofreu algumas queimaduras, enquanto o carcinoma espinocelular é aquela exposição mais crônica, o paciente que trabalhador de roça, trabalhador em ambiente livre, né, ambulantes, por exemplo, que tem a pele com intenso fotodano. O carcinoma basocelular ele não tem uma lesão precursora, como a gente comentou, enquanto o carcinoma espinocelular geralmente se origina de uma ceratose actínica, se origina de úlceras, de queimaduras ou de cicatrizes, lembrar da úlcera de Magellan e do maior risco de recidiva e de metástase. Então, enquanto que o carcinoma basocelular tem um risco muito baixo de ter metástase, o carcinoma espinocelular, cerca de 5% pode apresentar metástase, é baixo, mas não é desprezível, a gente precisa ter atento. E o maior risco de metástase é naqueles tumores localizados em lábios e cicatrizes ou úlceras. Então, a gente precisa estar mais atento nos carcinomas espinocelulares nesses locais. Tá bom, pessoal? É isso. Aqui é meu Instagram profissional. Quem quiser entrar, tem alguns vídeos que eu coloco, disponibilizo. Fiquem à vontade de entrar, tirar alguma dúvida que vocês eventualmente queiram, e eventualmente a gente coloca várias perguntas, questionamentos, algumas videoaulas lá e a gente consegue fazer uma boa discussão.